As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Esse é o Decreto-Lei Federal 3199, artigo 54, que proibiu o futebol feminino e outras modalidades no nosso país há 80 anos. Oi, gente, eu sou a Cássia Gouveia, eu sou bacharela em Educação Física, pós-graduanda em Ciências do Exercício. Atualmente eu faço parte do Setor Norte, que é um grupo de pesquisa focado em futebol na região norte do nosso país. E hoje, dia 14 de abril de 2021, fazem 80 anos da lei que proibiu o futebol feminino no nosso país. E por isso eu resolvi trazer um pouco da história das mulheres que foram proibidas, resolvi trazer um pouco do contexto da proibição, também do futebol feminino antes, durante e após a proibição, na nossa região, que pouco é falado, pouco é comentado. Então senta que lá vem história. Antes de mais nada, a gente se pergunta por que o futebol feminino foi proibido, por que ocorreu essa proibição? E aí a gente vai analisar historicamente e a gente percebe que foi justamente pelo fato das mulheres estarem se envolvendo numa coisa que se dizia masculina. Então, elas realmente já estavam começando a acompanhar os maridos no futebol, a ir assistir junto com eles. E depois elas começaram a participar de forma mais ativa, promovendo campeonatos, ainda de futebol masculino, mas promovendo campeonatos. E isso foi uma coisa que começou a pesar, né? Porque elas estavam se envolvendo demais. E aí elas se envolveram tanto que há relatos que em 1916 já haviam mulheres que jogavam futebol. E esses relatos foram aqui no Pará. E foi logo assim, no mesmo momento que o futebol masculino se iniciava aqui no Pará, as mulheres já estavam buscando o espaço delas. E aí a gente tem um relato aqui que confirma que provavelmente foi o primeiro jogo de futebol feminino do Brasil inteiro. Realmente foi aqui no Pará. Em 1916, o jornal noticiou um festival esportivo da seguinte forma: às 3 horas da tarde de domingo, 23 de janeiro, no campo dos senhores Ferreira e Comandita, realizou-se o grande festival de Remo e Guarani. O programa estava constituído dos seguintes números. Primeira parte, grande match de futebol travesti. O Itamar Gaudêncio, que é um pesquisador, doutor aqui na região norte, mais precisamente aqui no Pará, acredita que essa foi a primeira vez que as mulheres adentraram os campos. E nesse caso específico, acredita-se que também era um jogo que não era realizado apenas por mulheres. Foi um jogo feito por mulheres e homens vestidos de mulher. E aí existe realmente uma questão que no país inteiro não se sabe exatamente quando começou. Mas esse é o relato mais antigo de mulheres jogando futebol no país inteiro. E aí, em 1924, um time foi criado em Belém e saiu noticiado na revista A Semana da seguinte forma: um quadro feminino, as nossas graciosas patrícias, num gesto digno de louvores e de aplausos, querendo dar uma nota nos almofadinhos empolgados das esquinas, fundaram um clube de futebol original, pois é o primeiro que se forma no Brasil, com representantes do belo sexo. O interessante clube funciona na Avenida 16 de Novembro e denomina-se o Bloco das Palmeiras, por causa das lindas palmeiras da arborização daquele trecho. Está assim organizado o quadro do bloco: Lucimar Rebelo, Lenita Rebelo, Maria Fiuza, Lucimar Fiuza, Nair Araújo, Maria Bastos, Célia Ribeiro, Maria Resquete, Alice Rebelo e Zélia Araújo e Nadir Ribeiro. Ah, quanto Gavião não anda torcendo para ser árbitro daquele quadro? Jairo foi o responsável por essa matéria aqui que saiu na revista Semana no dia 16 de novembro de 1924. Como a própria notícia diz, é um quadro original, é um clube original, porque foi o primeiro de todo o Brasil. Então o futebol feminino de fato começou aqui no Pará. E foi aí que a gente começou a ver uma movimentação um pouco mais pesada, porque começou aqui e aí pela região norte se espalhou, pelo Brasil se espalhou, e aí começou a se pensar por que o futebol feminino está acontecendo. É viável que o futebol feminino aconteça? A Sandra Letícia, outra pesquisadora aqui também do Pará, ela comentou que o futebol começou a atingir todas as camadas sociais, todas as classes aqui no Pará.
E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas, começaram a se questionar se era válido, se era viável que as mulheres praticassem futebol, se era saudável que as mulheres praticassem futebol. E as perguntas começaram a já fazer, as perguntas começaram a aparecer de maneiras ainda piores. Perguntaram se uma mulher de caráter faria isso, se uma mulher de caráter jogaria bola, porque o futebol ele masculinizava as mulheres, era o que acreditavam a maioria das pessoas, o que a sociedade acreditava. E uma mulher precisava ser vaidosa, principalmente as mulheres das mais altas camadas sociais. Elas precisavam se interessar no que a sociedade pensava, no que os homens pensavam. Então, aí começou um movimento, claro, extremamente machista, que começou a interferir diretamente nas opiniões das pessoas. E aí começou a atingir outras pessoas, que os médicos começaram a se posicionar contra o futebol feminino. E isso acabou tendo um peso maior, porque quando a ciência está contra algo, a maioria das pessoas tendem a acreditar naquilo. Só que naquela época não existia nenhuma prova de que o futebol feminino prejudicava o corpo. Não existia nenhuma prova que o futebol feminino era ruim para as mulheres. Mas médicos levantavam esses questionamentos, falavam que pés de mulheres não foram feitos para caçar chuteiras. E aí isso começou a ficar de uma forma tão insistente que em 1941 o Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei Federal que proibiu o futebol feminino em todo o país. Só que as mulheres não largaram tão fácil. E aí elas continuaram insistindo em praticar o futebol. E encontrei matérias, inclusive, no Amazonas. 2 matérias em 1959, no auge da proibição, bem distintas, que estampavam o jornal O Comércio. Em uma dizia assim: Manaus também apresentará futebol feminino, um movimento para a realização de um jogo ainda em setembro. Ginasianas e normalistas defrontar-se-ão no Parque Amazonas, renda em benefício de uma instituição de caridade. E a outra matéria, ela já vinha com questionamento assim, no mínimo machista. Dificuldades de um técnico. E vocês já imaginaram o cuidado que deve ter um técnico de um time de futebol feminino para informar a determinado marido que a sua mulher é apenas meia-direita? Porque naquela época, mais grave que uma lei proibindo a modalidade era um homem dizendo que ele não concordava, um marido dizendo que ele não concordava que a mulher dele fosse determinada posição. E aí isso era uma coisa que a gente já percebe o quanto o machismo era enraizado e o quanto o machismo era o principal motivo do futebol feminino não poder ser jogado. E aí em 1960 a gente vê o Acre tendo a sua primeira aparição de futebol feminino. No dia 17 de setembro de 1960, uma matéria um tanto quanto bizarra saiu no jornal Acre. Futebol rebolado. Para maior brilhantismo na parte esportiva da Semana da Pátria, também as garotas de nossa capital resolveram ver se o futebol é fácil de se jogar. 2 times femininos da Associação Esportiva Vasco da Gama estiveram em ação na noite do dia 6 no estádio José de Melo. A torcida presente, formada na sua maioria por homens, torceu para valer. Pelas garotas que corriam e reclamavam. Espetáculo pela primeira vez visto no Acre, correspondeu inteiramente à expectativa. Se futebol não houve, houve humorismo. E é certo que a torcida saiu contentíssima. O placar do encontro não foi movimentado. Dentre as jogadoras, salientamos a arqueira Mariquinha e a atacante Neide, que treinando dão. E aí vem 3 pontinhos. Aqui o futebol feminino ele é botado de uma maneira um tanto quanto ridícula, né? Eles ridicularizam, de fato, o futebol feminino, falando que ele serve como comédia para os homens, que é engraçado ver mulheres jogando, foi uma sessão de humor. E aí a gente também vê uma erotização das mulheres que jogavam, né? Porque eles utilizaram esse Mariquinha e Neide treinando Dão. E aí a gente se pergunta Dão o quê, né? Eles realmente botavam de uma forma que era aquilo que importava. A beleza delas era a questão que importava naquele momento. Aí a gente vê que o futebol no norte, o futebol feminino realmente estava ganhando adeptos e isso não estava agradando membros da alta sociedade, era uma coisa que estava realmente incomodando políticos, estava incomodando governantes. E aí, né, o jornal O Comércio do Amazonas mais uma vez noticiou, em 1965,
que o CND estava incomodado com as partidas ocorrendo pelo país. Ela veio uma matéria que vinha assim: futebol feminino não. O Conselho Nacional de Desportos resolveu pedir a todos os governadores providências para não permitirem a realização de jogos de futebol. E aí, por causa disso, eles viram a necessidade de uma nova proibição. Porque na primeira proibição, a de 1941, que o Getúlio Vargas assinou, ele fala que as mulheres não se deve ser permitido a prática de esportes incompatíveis com a natureza dela. Não existe nenhuma questão que fale assim, mulheres não joguem futebol, mulheres não joguem tal coisa. E isso não estava de fato especificado e era um dos motivos pelos quais as mulheres continuavam insistindo em jogar. E aí o CND, né, veio mais uma vez com uma deliberação, a deliberação número 7, que vinha assim: o Conselho Nacional de Desportos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto-Lei 3199, de 14 de abril de 1941, e em cumprimento à determinação contida no artigo 54, delibera: às mulheres se permitirá a prática de desportos na forma, modalidades e condições estabelecidas pelas entidades internacionais, dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observado o disposto presente na deliberação. 2. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza: futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol. Então, essa nova proibição realmente ela veio para deixar bem fechadinho o que era permitido para mulheres e o que não era. E aí a gente vê aqui que muitas coisas foram proibidas, não foi só o futebol, nos foram tiradas muitas coisas. E aí realmente a gente teve prejudicou o prosseguimento da modalidade, né? E acabou que, assim, nas classes mais altas a gente viu um problema ainda maior, porque realmente as mulheres, que são as mulheres consideradas finas e elegantes, elas não deveriam estar praticando, e agora elas estariam quebrando uma lei, seria ainda mais feio. Então a gente via que mulheres de classe mais baixa continuavam insistindo, mas as mulheres de classe mais alta seria um absurdo ir contra uma lei, né? E aí passou um tempinho, mais precisamente 5 anos daquele momento, né? E aí na década de 1970, o Pará voltou novamente aos holofotes porque ele criou um time de futebol feminino, né? O Fuzue. Ele era localizado em Ananindeua e agregava mulheres entre 16 e 18 anos das mais diversas classes sociais. E aí a gente via que novamente o Pará vinha insistindo com o futebol feminino. O Fuzue era um time que durou por muito tempo, era um time de futebol pelada, mas era um time de futebol feminino. E aí nesse mesmo período a Alemanha ela oficializou o futebol feminino, deu uma liberação ao futebol feminino para que ele ocorresse. E começou o movimento na Europa de reconhecimento e de legalização da modalidade. Coisa que demorou ainda muito tempo para acontecer aqui no nosso país. Se a Alemanha liberou em 70, o Brasil veio liberar 13 anos depois. Então é uma coisa assim que acabou prejudicando muito o andamento da nossa modalidade. Aí na década de 80, né, mais precisamente em 1981, 2 anos antes da modalidade ser permitida no país, o jornal Alto da Madeira, de Rondônia, anunciou que já tinha times na região buscando fazer time de futebol feminino. O Codarão estaria pensando em adotar um time. E aí isso fortalecia a narrativa que o futebol feminino já estava caminhando, mesmo que sem lei. E aí em 1982 esse mesmo jornal publicou uma notícia que dizia que o Conselho Regional de Desportos de Rondônia estava alertando os dirigentes que estavam organizando o campeonato de futebol feminino para que eles não fizessem isso. Era perigoso para as mulheres e pedindo que os filiados não permitissem a prática da modalidade. E aí ele vem nessa matéria aqui falando que uma atleta se machucou e ficou em coma, então isso realmente é uma prova que o futebol feminino não deve ocorrer. Sendo que vários e vários casos de lesão grave no futebol masculino que não eram questionados se era bom ou ruim para os atletas, né? Porque já existia e já era rentável de uma certa forma o futebol masculino. E aí depois disso, né, que ocorreu em 1982, no dia 11 de abril de 1983,
o futebol feminino acabou sendo regularizado. E aí o CND, ele regularizou a modalidade, mas ele também deixou um monte de limitação, um monte de restrição. Tanto é que o artigo 3º vetava o profissionalismo das mulheres no esporte. É vedada no futebol feminino a prática de profissionalismo até que a mesma seja regulamentada por lei. Então essa deliberação aqui, ela realmente veio para permitir o futebol feminino, mas ela também proibia algumas coisas nesse meio, porque de fato eles estavam meio que observando se daria certo, se era permitido de fato, se ia atrapalhar de alguma forma as mulheres, para depois eles dizerem se continuaria tendo ou não. E aí hoje, 80 anos depois, né, dessa lei que proibiu o futebol feminino, a gente ainda está muito longe do que a gente sabe que o futebol feminino pode chegar, do potencial que o futebol feminino pode alcançar. A gente está caminhando como nunca antes, isso é uma coisa que não dá para negar. A gente está caminhando com passos muito largos comparado ao que a gente já passou, realmente não tem nem comparação. E aí a gente também conseguiu coisas grandiosas, por exemplo, a obrigatoriedade dos times da Série A de terem um time de futebol feminino. Muitos podem dizer, não é certo obrigar, mas também não é certo passar mais de 40 anos sem poder fazer o que a gente quer, sem poder praticar o futebol. Então isso também não é correto. Então a gente precisa fazer esse tipo de coisa hoje, porque há 80 anos resolveram fazer uma lei para que os nossos direitos fossem tirados. Então é como uma reparação histórica. O que acontece hoje, essa obrigatoriedade, ela é uma forma de fazer com que a gente perca esse atraso absurdo que a gente tem em relação ao futebol masculino. Porque enquanto nós estávamos proibidas de praticar a modalidade, enquanto mulheres tentavam clandestinamente jogar, os homens tinham o direito de crescer na modalidade, fortalecer o futebol, tiveram a oportunidade de conquistar adeptos por aí e tiveram a oportunidade de profissionalizar a modalidade de uma forma que o futebol feminino ainda está tentando fazer. Então, eu acho inclusive até errado comparar as duas modalidades, porque são modalidades completamente diferentes. E eu só trouxe essa comparação aqui só para ver o quão surreal é comparar as duas modalidades, levando em consideração que uma teve 40 anos de atraso, enquanto a outra teve mais de 40 anos para se desenvolver sozinha. Hoje em dia, se a gente for parar para analisar, for parar para contar, o futebol feminino ele tem mais tempo de proibição do que de regularização, de regulamentação. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar oportunidade para que essas mulheres possam se tornar profissionais, entendeu? Não tem como a gente questionar essas obrigatoriedades, essas leis de fortalecimento do futebol feminino, porque a gente está há mais tempo lutando para jogar do que para jogar do que jogando de fato. Então, a gente precisa ver o quão importante é essa questão mesmo do incentivo. Então eu não podia finalizar o vídeo de outra forma, falando sobre isso, né? Pedindo mais respeito primeiramente, pedindo para que o futebol feminino seja olhado com outros olhos, para que a gente seja mais olhado de fato, para que a gente tenha mais visibilidade, para que vocês olhem mais para o futebol feminino. E aproveitar também para dizer que no dia 16 de maio começa a Série A2 de futebol feminino. E é um campeonato que vai ter representantes de todos os estados da região norte. Então torçam pelo futebol feminino, torçam pelo estado de vocês no futebol feminino. Torçam para que os times de vocês, se ainda não tiverem, tenham futebol feminino. E torçam para os times de vocês no futebol feminino. É muito importante esse apoio e é muito importante que a gente consiga conquistar mais adeptos para que o futebol feminino seja mais forte e para que a gente possa quebrar essa barreira que nos foi imposta de uma forma muito dolorosa. Então, queria agradecer para quem ficou assistindo aqui até o final e ouvir um pouco da história do futebol feminino, um pouco da história aqui na região norte, porque o futebol feminino ele precisa disso, ele precisa ser mais ouvido, precisa ser mais visto, precisa ser mais comentado. Muito obrigada e até a próxima.
Tchau!